Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de homicídio culposo. Vamos estudar homicídio culposo hoje? Vou colocar aqui algumas questões a respeito de homicídio culposo para a gente esclarecer cada vez mais o nosso entendimento a respeito deste crime. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Imagine o seguinte exemplo. José, 18 anos completos, não tirou ainda sua carteira nacional de habilitação, não tem CNH, sabe dirigir, mas não tem CNH, pega o carro do seu pai e, num determinado momento da rodovia, acaba atropelando e matando alguém. José responderá por crime de homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º, tendo em vista o fato dele não ter carteira nacional de habilitação e estar dirigindo o carro numa rodovia? Outra pergunta que eu faço a você. Imagine que José tenha carteira de motorista e, num determinado momento, pega o carro, o limite de velocidade para andar naquela determinada rodovia de 110 km por hora, José está a 150 km por hora, alguém se lança na frente de José e José acaba atropelando e matando essa pessoa. Pergunta-se, o fato de José estar acima do limite de velocidade permitido naquela rodovia fará com que José tenha praticado o crime de homicídio culposo? Vejam, nós precisamos analisar essas questões com muita calma. Nós precisamos primeiro entender o que é o crime culposo. E, portanto, depois, o que é o homicídio culposo, para a gente saber se esses dois casos configuram ou não configuram o crime de homicídio culposo. O que é a culpa? A culpa é a soma de dois elementos. Violação de um dever objetivo de cuidado, mais previsibilidade objetiva do resultado danoso. Então vejam, o tipo penal que descreve um crime culposo é conhecido como tipo penal aberto. Então, todas as vezes que o juiz ou o aplicador do direito se encontrar diante de uma situação dessa, seja diante da situação do fato de José dirigir sem carteira nacional de habilitação, seja diante do fato de José estar a 150 km por hora e atropelar alguém, o aplicador do direito ele vai analisar a conduta de José comparada à conduta do homem médio e vai, a partir dessa comparação, identificar se houve violação do dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado danoso. Se existirem esses dois elementos, significa dizer que José praticou um crime culposo, praticou um crime de homicídio culposo. Se não acontecer esses dois elementos, José não terá praticado o crime de homicídio culposo. Agora vamos por partes. Vamos imaginar o primeiro exemplo. José, sem CNH, dirige numa rodovia, atropela e mata alguém. José violou um dever objetivo de cuidado? Sim. Por que ele violou um dever objetivo de cuidado? Só deve dirigir o carro numa rodovia quem tem habilitação para fazer esse tipo de coisa. Somente aquele que tem CNH pode dirigir um carro numa rodovia. José, não tendo carteira nacional de habilitação, quando ele dirige um automóvel numa rodovia, sem sombra de dúvidas, ele viola um dever objetivo de cuidado. Aí eu vou para um outro questionamento. Há previsibilidade objetiva do resultado danoso? Eu posso dizer também que sim. Se alguém que não tem carteira nacional de habilitação, portanto, pode não saber dirigir direito, ou não sabe dirigir bem, se ele dirige o carro numa rodovia, ele violou o dever objetivo de cuidado e há, sim, previsibilidade objetiva do resultado danoso. Então, com base nesses dois elementos,
eu poderia concluir que José, sim, responderá pelo crime de homicídio culposo. Agora, tem um detalhe que a gente precisa analisar antes de dar essa resposta conclusiva. Qual é esse detalhe? Só há homicídio culposo ou só há crime culposo se existirem esses dois elementos, violação do dever objetivo de cuidado, mais previsibilidade objetiva do resultado. Agora, existe uma outra observação que a gente precisa fazer. Tem que existir um nexo causal entre a violação do dever objetivo de cuidado e o resultado danoso. Então, para existir crime culposo, eu tenho que afirmar para você que tem que haver violação do dever objetivo de cuidado, tem que haver previsibilidade objetiva do resultado, mas não somente isso. A violação do dever objetivo de cuidado tem que ser fator preponderante para a causação do resultado danoso. Então, vamos imaginar agora o exemplo de José dirigindo sem CNH. Vamos imaginar que é feita uma perícia e a perícia traz a seguinte conclusão. Olha, José não cometeu nenhum erro ao dirigir nessa rodovia. Embora ele não tivesse a carteira nacional de habilitação, estava tudo correto com José e com a forma dele conduzir o carro. E o resultado danoso, a morte do pedestre, não aconteceu por violação do dever objetivo de cuidado. Ou seja, não existe nenhum nexo causal entre o fato de José não ter a carteira nacional de habilitação e, portanto, a gente pode pressupor que ele dirigia mal e o resultado danoso. Por exemplo, a perícia chega à conclusão de que, na verdade, houve o atropelamento porque um pedestre deixou de usar a passarela e resolveu atravessar a rodovia correndo. José vinha dentro do limite de velocidade e acabou atropelando e matando esse pedestre. E a perícia conclui mais ainda. Diz, olha, qualquer pessoa, qualquer homem médio que estivesse conduzindo o veículo nas condições em que José estava conduzindo, ainda assim teria provocado esse atropelamento. Então, neste caso, não pode ser imputado a José a prática de homicídio culposo. Aí você me pergunta, mas por quê? Não houve os dois elementos, violação do dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado? Sim, mas não houve aqui esse fator que é importantíssimo. A violação do dever objetivo de cuidado, a violação do dever objetivo de cuidado deve ser fator preponderante da causação do resultado. Então vejam que neste caso está presente este elemento, mas não está presente este elemento, não há homicídio culposo. Então, neste caso, houve violação do dever objetivo de cuidado, José não tinha carteira nacional de habilitação e estava dirigindo uma rodovia, houve previsibilidade objetiva do resultado danoso, é previsível que alguém que dirija sem carteira nacional de habilitação possa causar um atropelamento culposo, mas neste caso ficou comprovado por perícia que a violação do dever objetivo de cuidado, ou seja, o fator de José não ter carteira nacional de habilitação, não teve qualquer relação com a causação do resultado morte do pedestre. Ainda que José tivesse carteira nacional de habilitação e fosse um exímio motorista, ainda assim teria ocorrido o atropelamento culposo e a morte do pedestre, porque ficou provado por perícia que o pedestre atravessou de forma açoitada na frente do carro de José e José não podia fazer nada, mesmo se fosse um exímio motorista e dirigisse há mais de 20 anos com carteira nacional de habilitação. Então, neste caso, não há homicídio culposo por parte de José. Então, vejam, houve violação do dever objetivo de cuidado, houve previsibilidade objetiva do resultado danoso, mas não há nexo causal entre a violação do dever objetivo de cuidado e
o resultado danoso. Então, eu posso afirmar que a violação do dever objetivo de cuidado não é fator preponderante para a causação do resultado danoso. Dessa forma, não haverá homicídio culposo. Também no exemplo em que José estivesse dirigindo a 150 km por hora e alguém se lançasse na frente do carro de José e, em razão disso, fosse atropelado e morrido, pergunta se José responderia por homicídio culposo? Qual seria a nossa resposta? Depende. Depende. Por quê? Vamos imaginar que José estivesse dirigindo a 150 km por hora. Houve violação do dever objetivo de cuidado? A rodovia permitia somente 110 km por hora. Sim, neste caso também houve violação do dever objetivo de cuidado. Não é? Ele ultrapassou o limite de velocidade que todos devem respeitar. Então, ele violou um dever objetivo de cuidado. Aquele dever que todas as pessoas que vivem em comunidade devem obedecer. E ele também havia ali uma previsibilidade objetiva do resultado. Também. Porque quem dirige a 150 km por hora, muito acima do limite de velocidade permitido para andar na rodovia, há previsibilidade da causação de um resultado danoso. Sem sombra de dúvida. Se eu coloco o meu carro numa rodovia e coloco 150 km por hora, eu não só estou violando um dever objetivo de cuidado, porque a norma exige que eu ande a 110 km por hora, como também há uma previsibilidade objetiva de um resultado danoso. Agora, eu tenho que analisar esse terceiro elemento. E aí vamos imaginar que é feita a perícia e a perícia diz o seguinte, olha, ainda que José tivesse a 110 km por hora, ele teria atropelado esse pedestre, porque o pedestre se jogou na frente do carro de José, porque o pedestre queria se matar. Ele queria o suicídio. E a perícia diz mais ainda que José tivesse a 90 km por hora, ele teria atropelado esse suicida e matado esse suicida. Por quê? Porque não teria como evitar esse resultado, ainda que ele tivesse a 90 km por hora. Então, vejam, neste último caso, José violou o dever objetivo de cuidado, havia, no caso, previsibilidade objetiva do resultado danoso, mas vejam que a violação do dever objetivo de cuidado não é o fator preponderante para a causação do resultado danoso. Não existe nexo de causalidade entre o excesso de velocidade e a morte por atropelamento do pedestre suicida. Não existe nexo de causalidade. Tanto não existe que a perícia disse, olha, ainda que ele tivesse a 110 km por hora, José teria atropelado e matado o suicida. E digo mais, a perícia, ainda que José tivesse a 90 km por hora, teria atropelado e matado o suicida. Então, neste caso, José não responderá por homicídio culposo. Porque, embora tenha ocorrido violação do dever objetivo de cuidado, embora tenha existido previsibilidade objetiva do resultado danoso, não há nexo causal entre a violação do dever objetivo de cuidado, andar a 150 km por hora, e o resultado danoso, morte do pedestre suicida que se lançou na frente do carro de José. Não havendo esse nexo causal entre violação do dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado danoso, eu posso chegar à conclusão que a violação do dever objetivo de cuidado não foi fator preponderante para a causação do resultado danoso. Então, não existe homicídio culposo nesse caso. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que estamos colocando aqui no canal, todas as terças e quintas-feiras, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e compartilhar com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais alunos. Fique com Deus e em paz.